dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará a terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor, não tenha medo do povo dessa terra, porque como o pão possamos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse: Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, todos os filhos de Israel, e disse a Moisés. O que eu quero repetir aqui, versículo de número 7, falaram a todos da congregação, filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra, que é uma terra boa, que mana leite e mel. A importância de você ter uma liderança, ela é suficiente e satisfatória para que você possa crer. Porém, quem aqui está falando não é Moisés e nem Arão, porque enquanto os blasfemadores, os murmuradores, criticavam a terra em que eles estavam, Moisés e Arão prostraram-se diante do Senhor para orar, para clamar, para invocar. Porém, a Bíblia enfatiza que Josué e Calebe disseram àquele povo rebelde: a terra a qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. O tema da minha pregação hoje é: eu irei superar a acusação, e as pedras que me lançarão não irão me impedir de eu tomar posse da minha promessa. O tema da nossa live é a promessa que o Senhor fez vai se cumprir. Mas o tema da nossa live é: as pedras que me lançarão não irão me impedir de eu viver a promessa de Deus. As pedras que te lançarão não irão te impedir de você viver a promessa de Deus. Amigos, amiga, simpatizante, visitante, admirador do nosso trabalho. A Bíblia disse que Moisés separa 12 homens representando cada tribo. Cada tribo tinha o seu representante legal para ir à terra espiar, a qual Deus havia prometido. Ambos desses 12 homens tinham ali Josué e Calebe. Eles foram escolhidos para que fossem espiar a terra prometida. Ao espiar a terra prometida, trouxeram eles um cacho de uva a ponto de ser tão grande que eles tiveram que trazer em um varão, porque o peso sozinho um homem não carregava. Mas ao regressar, ao voltar da terra prometida, trazendo o que iria evidenciar que aquela terra seria herdada, era aquele cacho de uva. Porém, na analítica passada para o líder,
Alguns homens começam a dizer que tem gigante. Alguns homens começam a dizer que aquela terra será trabalhosa para tomar-se posse. Alguns homens começam a dar o diagnóstico de forma negativa. E naquele momento Josué e Caleb já têm um posicionamento diferente da qual aqueles homens haviam passado. Porque eles disseram: olha, a terra tem gigante, a terra tem desafio, enfrentaremos situações adversas, mas a terra é boa, a terra mana leite e mel. No entanto, que trouxemos aqui prova do que tem na terra a qual Deus nos prometeu. Então ali, o posicionamento daqueles homens já foi um diferencial. O posicionamento de Josué e Caleb foi um posicionamento que não só agradou Moisés, mas um posicionamento que agradou a Deus. Agora, eu acabo de ler com você no livro de Números 14, do versículo de número 3 até o versículo de número 11, que o povo chegando próximo a tomar posse da palavra de Deus, porque eles estavam a caminho da terra, eles estavam indo rumo à terra, eles estavam indo em direção à terra, mas o que poderia ter sido 40 dias, passou a 450 anos, porque o povo começa a murmurar, o povo começa a blasfemar, o povo começa a se levantar contra Deus e a autoridade que Deus havia colocado na terra. As Escrituras Sagradas, ela vai nos dizer que Deus, ele pesou tal sentença naquele povo, que quem murmurou, quem blasfemou, não conseguiu atravessar do ponto A para o ponto B, porque todas as pessoas mais velhas foram padecidas, morreram, e ali os seus filhos com novos comportamentos, com novas atitudes e crendo na palavra de Deus, então uma nova geração se formou. Mas eu quero citar os murmuradores. Olha a ignorância espiritual, o que leva uma pessoa a cometer. As pessoas disseram: olha, nós não poderíamos ter morrido no deserto? Acaso Deus os trouxe até aqui para que as nossas mulheres e os nossos filhos viessem ser servidos como presa? Então vamos levantar uma liderança para que possa nos conduzir de volta para o Egito. Ei, olha a mentalidade de uma pessoa que já viveu as promessas de Deus, uma pessoa que já viu os sinais de Deus, uma pessoa que tem uma promessa que vai se cumprir na vida dela, mas que por conta da ignorância espiritual acaba perdendo tudo por conta de um equilíbrio, uma falta de equilíbrio espiritual. Porque eles sabiam que se eles fossem falar com Moisés e Arão, Moisés não iria arredar o pé, Moisés e Arão não iria aceitar voltar para trás. Ei, se até aqui o Senhor te trouxe, se até aqui o Senhor te sustentou, é para que você possa avançar para o alvo. Deus não é com aqueles que retrocedem ou aqueles que olham para trás. E aí, com aquela circunstância, Moisés e Arão dobram os joelhos, vai orar, vai clamar. Enquanto isso, Josué e Caleb aparecem novamente, com o mesmo posicionamento, com a mesma virtude, com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma visão de que a promessa se cumpriria na vida deles. Josué e Caleb vai dizer, vocês leram comigo aí,
Ei, a terra que o Senhor nos prometeu é uma terra que mana leite e mel, é muitíssimo boa, e se Ele se agradar de nós, nós iremos pisar os nossos pés. Então vamos crer. E naquele momento, olha o povo de novo, querendo apedrejar, querendo crucificar, querendo apontar quem estava convicto de que algo iria acontecer. Ei, é aqui aonde entra a revelação do Espírito Santo para a sua vida. É aqui nesta lição de Josué e Caleb que Deus vai falar com o nosso coração. É aqui neste ponto que o Espírito Santo abre ênfase para que possa você crer na promessa. Eu disse que o tema da nossa live é: as pedras não irão nos impedir de viver a promessa de Deus. Aquele povo queria apedrejar Josué, aquele povo queria apedrejar Caleb, porque eles defenderam as teses que a terra não era uma terra que era uma visão, não era uma terra que era uma esperança, era uma terra onde eles tinham a convicção de que eles iriam herdar, que eles iriam tomar posse. Irmãos, Deus escolheu aquele povo para que aquele povo fosse um povo abençoado. Deus livrou aquele povo do calor do deserto. Deus fez uma coluna de fogo andar com aquele povo de dia e de noite. Deus providenciou o maná do céu. Deus providenciou o pão. Deus providenciou água no deserto, fez água sair da rocha. Mas aquele povo não havia conformado com a situação real, as circunstâncias notórias em que eles estavam passando naquele momento. Eles estavam passando pelaquela prova, eles estavam andando em círculo no deserto, eles estavam andando sem direção, porque não era Deus pesando a mão sobre eles, era a rebeldia, era o coração endurecido, era a falta de fé, era a falta de crença que impedia eles de entrar na terra. Moisés sabia que aquele povo estava fazendo com que uma maldição sobre eles estava vindo, e que cabia a ele e Arão orar. Mas porém Josué e Caleb disse: olha, eu creio na promessa, eu vou viver a promessa. Se vocês não querem cair no agrado de Deus, nós queremos. Então, por mim e por Josué, nós estamos aqui para defender a tese. A terra é boa, nós vimos a terra, nós pisamos na terra, trouxemos fruto da terra. Então, se vocês não querem crer no líder espiritual, creia em nós que fomos lá fazer um mapeamento, que fomos nós trazermos detalhes da terra. A terra existe, tem gigante, mas nós passaremos por ele. Tem desafio, mas nós vamos passar pelo desafio. Tem situações contrárias, mas se Deus se agradar de nós, nós vamos pisar. Eu quero aqui fazer uma pergunta a você, meu amigo. Eu quero aqui fazer uma pergunta a você. Você que tem uma denominação, você que frequenta uma igreja, você que determinado momento visita cultos dentro de uma denominação. Olha à sua volta, quantas pessoas, quantos irmãos, quantas irmãs começaram na mesma época que você,
Quantos irmãos você se relacionou, irmãs que você se relacionou dentro da igreja, que hoje você olha no lugar aonde ela sentava, em que hoje não está mais. A rotatividade de pessoas que tem dentro de igrejas, porque hoje a pessoa busca determinada denominação, que hoje as pessoas se identificam com determinado líder, que hoje as pessoas estão em busca de satisfação de seus egos, não para agradar a Deus. Então a pessoa vai na igreja A, a pessoa vai na igreja B, a pessoa vai na igreja olhando, analisando o que aquela igreja tem como benefício para ela, não que ela pode trazer de benefício para o altar da igreja. E aí, por conta disso, Deus conhecendo o coração, Deus vendo a interesse daquele coração, as coisas não acontecem na vida dessa pessoa, essa pessoa sai, mas você está lá firme, mas você está lá acreditando, você está lá confiando que a promessa que te foi feita vai se cumprir. Então hoje eu vim dizer para você, não olha para o que está sentado à direita, não olha para o que está sentado à esquerda, olha para o altar, olha para a promessa, firma na promessa, se agarra na promessa, eleva os seus olhos para o monte, de onde vem o seu socorro, e o tempo não vai inibir, não vai invalidar a promessa de Deus para a sua vida. Por que de Josué e Calebe? Porque ambos tiveram a mesma atitude de defender aquilo que eles haviam sido incumbido para trazer analítica. Eles trouxeram cacho de uva, o tempo se passou, agora eles estão vendo a blasfêmia daquele povo. Eles poderiam ter sido contaminados, eles poderiam ter deixado as suas fés ser abatidas, mas eles disseram, não, a terra é muitíssimo boa, se você não quer, eu quero, se você não vai, eu vou, se você quer parar, pare você, porque eu vou avançar para o meu alvo. Só que o que cada um tinha como um acordo não era da forma que Deus abençoaria no futuro, porque cada um tem um destino. Para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus se revela de determinados valores, determinadas situações. Então vamos lá, Josué Deus escolhe para ser sucessor de Moisés. Josué Deus escolhe por conta da sua caminhada. Deus disse, você será sucessor de Moisés, você terá uma caminhada para fazer, conduzindo esse povo, e a caminhada que você irá percorrer será uma caminhada de sucesso. Deus disse para Moisés, para Josué, sede forte, sede corajoso. E por conta da obediência dele, ele consegue entender os propósitos de Deus. Então quando Moisés parte, ele assume a liderança, ele vai conduzir aquele povo, ele vai passar por entre o rio de Jericó, ele vai conduzir, guiar aqueles que Deus confiou na mão dele. Mas não eram os murmuradores, agora eram os filhos daqueles homens e mulheres que blasfemaram contra Deus. Aí você pergunta, mas o que aconteceu com Calebe? Calebe, quando foi enviado com Josué para espiar a terra prometida, ele tinha em torno de 40 anos, e quando ele chega naquele determinado lugar, que ele fica convicto de que ele iria herdar a terra, agora na travessia até eles pisar em Canaã, Calebe vai estar com 85 anos. E aí, meus irmãos, até então ele tinha entrado na terra, até então ele estava vivendo a promessa,
mas a promessa é que ele teria parte da herança. Então ele vai chegar para o seu amigo, que não é mais um amigo, agora é líder, porque existe diferença. Existe uma certa limitação. Por mais que você tenha o seu líder como um amigo, por mais que você tenha o seu líder como um confidente, você não pode estragar o tipo de relacionamento. Não é porque ele é meu amigo que eu tenho que desrespeitar, não é porque ele é meu amigo que eu tenho que confrontar. Quando você tem um amigo e que ele passa a ser o líder, você tem que respeitar ele com a liderança. Você tem que respeitar ele conforme a unção Deus deu a ele. E quando Caleb vai falar com Josué, ele não vai na convicção de que ele é amigo, ele vai na convicção de que ele tem que reivindicar para a sua liderança o que Deus havia prometido a ele. Então, com 85 anos, ele chega para Josué e fala: Josué, assim como era a minha força há 40 anos atrás, assim é a minha força no dia de hoje. Eu vim diante da autoridade espiritual a qual eu tenho direito à herança, então eu quero parte da minha herança, eu quero a terra que me foi prometida. Então Josué olha para ele e fala: ô Caleb, você já está nela, você já pode usufruir dela, você já está vivendo aquilo que Deus nos prometeu. E ele vai dizer: não, eu vivo ela, eu estou convicto de que dela eu entrei, mas eu quero aquilo que é da minha parte. Então dá o meu pedaço de terra, para que eu e a minha família possamos construir aquilo que é do nosso direito. Pastor, eu não entendi. Pastor, eu ainda não consegui pegar. Ei, eu vim dizer para você, meu amigo e minha amiga, se as pessoas que estão à sua volta, se as pessoas que frequentam o mesmo ambiente que você, se as pessoas que frequentam o mesmo ambiente profissional que você, se a sociedade que está em nossa volta não quer se comprometer com a palavra de Deus, porque ela não tem promessa, eu vim dizer para você, você tem uma promessa, e a promessa que Deus tem para você vai se cumprir. Ah, pastor, mas quem eu me classifico aqui? Ei, você pode ser um Josué do dia de hoje. Você tem um ministério, você tem uma promessa, você tem um chamado, e esse chamado Deus vai desenvolver dentro de você. Deus vai desenvolver para que você viva ele, que você tome posse dele. Mas se não é no chamado espiritual, é o cumprimento de uma promessa. A promessa vai se cumprir quando você se colocar como um Caleb no dia de hoje. Qual é a promessa que está diante de Caleb? A herança da terra que ele receberia. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? De você ter um casamento feliz, um casamento abençoado, um matrimônio com alguém que te respeita. A promessa é que os seus filhos se converterão. A promessa é que você e a sua casa servirá a Deus. A promessa é que você vai ter uma casa e não vai pagar mais aluguel. A promessa é que você vai deixar de andar de ônibus e você vai conseguir um carro, uma motocicleta. A promessa é que você será dono
do seu próprio negócio. A promessa é que você será um empreendedor. A promessa é que você deixará de ser cauda e passará a ser cabeça. Eu não sei qual a promessa que Deus te fez. Eu não estava no dia em que Deus te fez a promessa, mas Deus me coloca como autoridade espiritual nessa terra para dizer a você: a promessa vai se cumprir. O que cabe você receber é a promessa. O que cabe a mim falar é da promessa sobre a sua vida, e você crê na autoridade espiritual que nos foi confiada. Eu não sei se você está me assistindo da região norte, nordeste, sudeste, oeste. Eu não sei se você está perto ou se você está longe. Eu não sei a quantos metros, o quilômetro de distâncias está entre eu e você, mas nós cremos no mesmo Deus. Nós cremos no Deus de promessa. Nós cremos no Deus de aliança. Nós cremos no mesmo Deus que fez com que a promessa se cumprisse na vida de Abraão e dos co-herdeiros de Abraão. Deus, Ele disse: vim para os oprimidos, abatidos, sobrecarregados, vim para nos aliviar do fardo pesado. Deus disse que há uma promessa sobre o estrangeiro e o órfão. A Bíblia disse: Abraão, você será pai da fé. Você, a sua casa, a sua parentela e os filhos espirituais que eu vos concedi viverão as promessas de Deus. Se você fosse levar ao pé da letra, nem eu e nem você teríamos direito da promessa de Deus. Mas por ser ouvinte da palavra de Deus, por ouvirmos e confessarmos e crermos que as Escrituras Sagradas, a Bíblia é um livro que nos rege a nossa vida, e se nós crermos nela, a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra é muitíssimo, e se Deus se agradar de mim e de você, eu e você iremos marchar, eu e você iremos pisar, iremos tomar posse da promessa em que Deus gerou em nosso coração. Eu não vim falar com quem não quer ter compromisso, não. Eu vim falar com quem quer viver as promessas de Deus. Eu vim falar para aqueles que crêem na palavra de Deus. Eu vim falar para aqueles que quando lê as Escrituras fala, a minha vida vai mudar. Quando lê as Escrituras fala, a minha família vai se converter. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu não vou viver a minha vida nessa mesmice. Eu não vou viver a minha vida dentro de um quarto. Eu não vou viver a minha vida acamado. Eu não vou viver a minha vida em contenda. Eu não vou viver a minha vida na miséria. Deus vai mudar a minha vida, a minha história, a minha família, e as promessas de Deus vai se cumprir em minha casa. Agora eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser realista. Existem muitas pessoas que falam: para que isso? Para que abdicar disso? Para que? Para fazer, para fulano ver. Ei, não faça para ninguém ver, faça para Deus ver, para Deus aprovar. Josué e Caleb disse: para de blasfemar, para de ficar criando confusão. Vocês não viram a coluna de fogo? Vocês não viram a coluna de fumaça? Vocês não comeram maná, o pão do céu? Vocês não beberam água no deserto?
Esse Deus que fez sinais, é o Deus que falou que a terra está lá e que nós vamos pisar. Vocês não comeram do fruto da uva que nós trouxemos. E olha o que o povo fala: Josué e Caleb tem que ser apredejado. Aí a Bíblia, para concluir, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus desceu na tenda. A glória de Deus desce neste lugar, a glória de Deus os envolve, a glória de Deus se manifesta, para que você do outro lado venha ter a ciência, a certeza e a convicção de que Deus está falando com você. Agora te faço uma pergunta: Josué e Caleb não foram os únicos que pisaram na terra que manava leite e mel? Josué não se tornou líder, Caleb não herdou a terra. Então, se você crê, você vai ter o seu ministério desenvolvido, seu ministério vai fluir, e a sua vida será transformada para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos de louvor, e em seguida eu já faço a oração final para que você receba da parte de Deus a sua promessa.